Marcos 10, 35 a 45, diz a palavra de Deus assim: Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: Que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo? Ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhe Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aquele a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 12 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser se tornar grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Vamos orar ao Senhor. Pai, pedimos a iluminação do Teu Espírito sobre nós, porque verdades tão profundas e revelações e ensinamentos estão muito acima daquilo que o nosso coração pode captar, Senhor, pode entender ou pode querer. Portanto, opera na nossa mente para que entendamos e opera no nosso coração para que desejemos aquilo que a Tua palavra nos propõe. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados, conduz o Teu rebanho, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados, o reverendo Valmir Soares, já falecido, faleceu de diabetes, que foi pastor da Igreja Presbiteriana de Olinda, professor, excelente professor de seminário que nós tivemos, e era também diretor do Colégio Agnes Erskines, que é uma grande escola presbiteriana que tem lá pela região do bairro da Graça, em Recife. Bom, o reverendo Valmir contava para nós na sala, dando uma das suas célebres aulas, todas as aulas dele eram muito boas, e o reverendo Valmir contou uma experiência pessoal de ministério, de providência de Deus na vida dele. Ele disse que ele ia para a reunião do presbitério para ser examinado pelo presbitério, e o presbitério decidiria se ele seria ordenado ou não. Estudou 4 anos no seminário e se tornaria pastor ou não, dependendo do exame do presbitério. E o presbitério era muito rigoroso, então ele já estava nervoso. Quando ele foi sair de casa, um colega disse: Olha, entre as pessoas que vão te examinar, tem o presbítero fulano de tal. Eu já te dou a dica. Ele é uma pessoa muito apegada à história da igreja. Ele ama a história da igreja, ele conhece. Então você se prepare, porque certamente ele vai fazer uma pergunta relacionada com a história da igreja. E a história da igreja, queridos, cobre praticamente 2 milênios, né? Desde a vinda do Senhor Jesus, e a gente pode estender até a soltura de Israel num sentido mais amplo. Mas a história da igreja é uma matéria que se estuda desde a igreja primitiva, lá no ano 100, até a igreja de hoje. Então, é muito vasto, muita literatura, e o pastor Valmir, preocupado, falou: vou fazer alguma coisa a respeito. Foi orando a Deus e lendo o livro de história da igreja, se preparando. E ele disse que enquanto ele lia, ele falou assim: não vai dar para ler tudo, eu vou ler pelo menos um capítulo. E leu um capítulo sobre uma questão dos pais da igreja, lá por volta do ano 300 e tudo, que dizia respeito a um concílio que discutiu a questão filioque. A questão filioque é uma questão, isso é um nome técnico, para uma discussão se Jesus, dito que Jesus foi gerado pelo Pai e que o Espírito Santo é procedente dele. Foi o que a igreja confessou. E outros não aceitam isso. As 3 das pessoas da Trindade são iguais e tal. Então é uma discussão em torno disso. E ele foi lendo.
mas chegou com a certeza de que ele seria reprovado. E quando ele passou pelo exame, estava no exame sendo examinado pelo presbitério, um presbítero se levanta e diz assim: eu vou te fazer só uma pergunta, e aí eu não vou te perguntar mais, porque para mim, se você conseguir respondê-la, eu estou satisfeito. Ele falou: pois não. O presbítero disse: fale sobre a questão filioque. E o pastor Valmir veio lendo um capítulo sobre isso, para relembrar o que tinha aprendido e tudo, e discorreu com uma sabedoria, com uma profundidade sobre a questão filioque, citando o nome dos teólogos e tudo. Quando ele terminou, falou: parabéns, por mim você já está ordenado pastor. E o pastor Valmir contou isso, mas foi importante a dica. Deus usou a dica para que ele fosse aprovado, e foi um dos melhores pastores que a nossa igreja teve, eu não tenho dúvida. Todos os alunos do pastor Valmir concordam com isso, porque ele pastoreava nós também, alunos. Então foi uma bênção o pastor Valmir na nossa vida. E o pastor Valmir, então, precisava dessa dica. Então, quantos de nós não vai prestar um concurso? E o concurso é importante porque ele dá estabilidade, vai dar para você uma segurança. Então, uma boa parte de brasileiros, eu sei disso, que hoje há uma verdadeira classe de pessoas que dedicam sua vida a preparar-se para concursos. Advogados tentando, pelo concurso, serem procuradores, promotores, juízes. Tudo isso é concurso. E como é importante quando você está num pleito, está numa luta, está pleiteando alguma coisa, alguém te dá a dica do caminho. Aqui nós estamos diante de um fato parecido. Mateus nos revela que a mãe, a esposa de Zebedeu, que era mãe de Tiago e de João, procura Jesus. Por que Mateus fez isso? Porque Marcos escreve o evangelho de uma forma resumida e Mateus é mais detalhista, por isso que o evangelho de Mateus é maior. Mas não há dúvida que Mateus tomou por base o evangelho de Marcos. E então, no evangelho de Mateus nos é dito que a mãe procurou. Então, ou a mãe fala aos filhos e vão os três procurar Jesus. Era uma pessoa muito querida, a mãe dos meninos de Tiago e João, esposa de Zebedeu, e os filhos também eram muito queridos. Eles faziam parte do grupo de 3, que Jesus levava para quando era um milagre muito extraordinário. Jesus levava só 3. Foi o caso da ressurreição da menina, que Jesus disse, Talita cumi, né? O caso da transfiguração no monte, Jesus levou Tiago, Pedro e João. Então, ali estava o momento, eles se sentindo de alguma forma privilegiados, fizeram a conta. Jesus só tem o lado direito e o lado esquerdo. Nós somos 3, Pedro, Tiago e João. Que ele já mostrou que ele está nos treinando para alguma coisa especial, que ele nos chamou para um lugar especial. Então, vamos garantir o nosso lugar e Pedro vai ficar de fora. Lembrando que Pedro era sócio de Zebedeu, ao que tudo indica, daquela companhia de pesca, de onde Jesus o chamou. Portanto, eles estavam, de certa forma, deixando Pedro de fora. E nessa conta, de 3 pessoas para 2 vagas, era preciso que fosse escolhido. Então eles foram pedir para Jesus, porque reconheciam que Jesus será o grande rei de todo o universo. Imagina ele no céu, e permanentemente, ou ele no grande julgamento, ele permanentemente com Tiago e João, um de cada lado. Era isso que possivelmente a mãe desses meninos queriam. E João, eu falo menino porque João era bem novo. Então eles se aproximam de Jesus e fazem esse pedido. Disse, queremos te pedir uma coisa. Isso é uma introdução para dizer assim, olha, nós queremos muito. E aí Jesus diz, o que vocês querem que eu faça a vocês? Então Jesus demonstra atenção para a mãe, para a esposa de Zebedeu e mãe de Tiago e João, mas demonstra muita atenção a eles. O que vocês querem que eu faça? Eles disseram que ela disse para Jesus em Mateus, e aqui eles dizem, que um se assente à tua direita e outro à esquerda. Bom, isso gerou 2 problemas. O primeiro, de quem seria nomeado, que Jesus vai falar sobre isso. Jesus vai dar ensinos sobre essa questão de glória. Mas glória na perspectiva celestial. E depois, Jesus também vai falar com os 12, porque isso gerou um mal-estar entre os outros. Eles ficaram de cara feia, ficaram magoados,
Porque se todos eram discípulos, por que eles se achavam mais especiais? Era essa talvez a pergunta que eles fizessem. Por que deixaram de fora Pedro? E todos os outros, que qualquer um deles que vivia, sofria ali junto com Jesus, passava por perigos junto com Jesus, viajava com Jesus, por que não um outro deles? Que eles se anteciparam e se tornaram ambiciosos. Bom, então Jesus tem dois problemas para resolver. Uma é essa questão de quem vai assentar à direita e à esquerda, ele precisava instruir os discípulos, e ele precisava também apaziguar. Aí nós temos então Mateus e Marcos nos narrando quais foram as palavras de Jesus, e são idênticos, as narrativas são idênticas. A logia de Jesus, as palavras de Jesus aqui são as mesmas. Mas eu gostaria de então pensar com os irmãos que Jesus está dando instruções para você passar no teste de ocupar esses lugares especiais. Se você tensiona, então lembre-se que a igreja é bem maior do que aqueles 12 apóstolos. Já naquele tempo eram mais de 100 pessoas que formaram a igreja de Pentecostes. Com toda certeza, hoje somos milhões no mundo. Só a igreja presbiteriana do Brasil é quase 1 milhão, se não for mais. E daí, então nós temos a ideia que precisamos entender que no meio de todos esses, como que eu faço para chegar num lugar especial, para ser visto por Deus? Olha, ser atendido e privilegiado por Deus. Eu gostaria que, em primeiro lugar, os irmãos notassem que toda a mensagem de Jesus é no sentido de quem for o menor, esse será o maior. Quem se considerar, quem for humilde, tem mais chance do que outros. Essa é a grande dica. Mas junto com tudo isso, Jesus tem alguns ensinos. E o primeiro dos ensinos é que não cabe ao homem escolher, que Deus tem preparado para alguém. Aqui Jesus está dizendo que Deus não vai improvisar na hora e vai falar quem que eu vou pôr à direita e quem eu vou pôr à esquerda. Jesus não está dizendo isso. Jesus, antes da fundação do mundo, já preparou até as boas obras para que nós andássemos nela. Então, para Deus não tem improviso, Deus já sabe o nome. E já escolheu com retidão e com justiça. O primeiro ensino de Jesus é que isso não vem do homem, vem de Deus. Mas que há algumas coisas que, se vocês querem ser grandes diante de Deus, e é importante serem grandes diante de Deus, precisam ouvir os ensinos de Jesus. Então Jesus diz para os dois, a primeira coisa, vocês podem beber do cálice que eu bebo, e lembre-se que o cálice foi depois uma figura de Jesus para a crucificação. Vocês podem beber do cálice que eu bebo? Podem ser batizados com o batismo que eu sou batizado? E eles disseram que sim. A mãe deles também disse que sim. E não sabiam o que estavam dizendo. No fim das contas, o que Jesus está falando é a respeito do sofrimento e da perseguição, da condenação que Jesus teve em Jerusalém. Quem quisesse ser grande ia ter que seguir esse caminho difícil. Lembre-se que Paulo, por alguma razão, escreve a Tito, uma epístola que estamos estudando na quinta-feira. Paulo escreve a Tito dizendo, louvo a Deus que me julgou digno de sofrer pelo nome de Jesus. Então, na perspectiva de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, é uma grande dignidade, é uma grande honra sofrer pelo nome de Jesus. E Jesus então está perguntando para eles se eles podiam passar pelo mesmo sofrimento de Jesus. Eles disseram que sim, certamente não entenderam o que Jesus disse. Vocês podem então ser batizados com o meu batismo, porque todos ali foram batizados por João Batista. Talvez fosse isso que eles tivessem em mente. E Jesus então faz uma seguinte pergunta. E vocês podem beber do cálice? Aí Jesus diz, olha, podem acompanhar isso. Verso 40. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Então são essas as palavras de Jesus para resolver o primeiro problema. Se vocês querem esse lugar de grandeza, vocês têm que ser grandes aos olhos de Deus. E aí Jesus em seguida observa que os 12 ficaram indignados, é o que está no verso 41. E eles ficaram indignados, os outros 12 com os dois. E aí tinha um problema. A vaidade começa a dividir a igreja do Senhor. Quando só tinha 12 membros, imagina hoje que nós temos mais. Então é um grande problema da igreja a vaidade. Como é um grande problema do mundo. Foi o grande problema de Saul, que nós estamos estudando na escola dominical. Foi ou não foi?
Saul não estava tão preocupado com o reino como estava preocupado com a glória do reino. Tanto é verdade que quando Samuel disse a ele, você foi rasgado do reino, você não é rei mais. Deus tirou você. Ele, ao contrário de cair em prantos porque perdeu o privilégio e a honra de poder servir o povo, Saul sai com a seguinte história: eu só te peço que você me honre diante do povo. Pelo menos isso. Ou seja, não fala nada para o povo, mas diante da multidão, faça de conta que eu ainda sou rei e não conta que isso aconteceu. Me trate como um rei diante deles. Saul estava preocupado com a glória. Estava preocupado com os benefícios do poder de ser rei e não com o cargo em si, e não com o povo. E nem muito menos com o temor do Senhor. Isso mais tarde fica claro. Então a vaidade é um dos grandes males. Que alguém é chamado por Deus para servir o seu povo e acha que o seu povo passou a ser seu servo. Isso é muito comum. E em igreja não é muito diferente. Acharmos que tudo é propriedade nossa, inclusive Deus. E daí, queremos conduzir da nossa própria forma. E Jesus disse que não é assim. Quando ele chama os 12, a primeira dica que Jesus vai dar, o primeiro ensino para conseguir ser grande aos olhos de Deus, é que devemos ser pequenos. A primeira dica é que nós não devemos achar que Deus vai proceder como o mundo. Quem que o mundo considera como importante, como eficiente, como bom? Nem como rico? Nem sempre isso é a mesma coisa aos olhos de Deus. A Bíblia nos mostra várias passagens que nos mostram isso. Um estudo que alguém fez, um estudo antropológico, aí, sociológico, demonstrou que entre igrejas pentecostais há um costume. E isso está amparado por documentação e por pesquisa de campo. O pastor está no púlpito. O ventilador joga o papel e o papel cai no chão. Eles disseram que numa igreja, e tomou por base algumas igrejas pentecostais, se o pastor sair e pegar o papel, ele não vai ter o respeito da igreja. Mas disseram que se ele olha para um dos assessores dele, o assessor vem e pega e traz, a igreja vai respeitá-lo como um homem de Deus consagrado. Esse trabalho antropológico diz que isso está ligado à nossa formação como tribo. Está no nosso DNA como tribo de índios. Que entre os índios é assim. Talvez o mais cruel consiga mais respeito e mais adesão, mais carinho e mais amor. O mais amoroso, mais complacente, esse não terá. Isso é no mundo, queridos. Jesus diz, se no mundo isso é ser grande, com Deus não é. Para Deus, o menor de vocês será o maior de todos. É por isso que eu fiz uma brincadeira uma vez. Eu fui pregar numa igreja lá em Goiânia, convidado, e o pastor me avisou, porque ele estava viajando, pediu para eu substituí-lo, e me avisou que um diácono ia dirigir a liturgia. Aí quando eu cheguei na igreja, pela roupa, pela posição que estava esperando alguém, eu notei que era o diácono que ia dirigir a liturgia. Aí eu aproximei brincando com ele e disse o seguinte, é você que é o maior da igreja aqui? Aí ele mudou o sorriso e disse para mim, não, eu só sou o diácono aqui na igreja. E eu disse para ele, então você é o maior, porque Jesus disse, maior é aquele que serve. Aí ele riu e entendeu que eu estava aplicando um versículo da Bíblia. Maior é quem serve na igreja. Maior aos olhos de Deus não é aquele que põe os outros para serem servidos. E é isso que Jesus está demovendo, tirando da ideia deles. Não pensem que Deus tem os critérios do mundo. Então eu gostaria que os irmãos observassem aqui. Verso 42. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes, sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio. Prestem muita atenção nesse domínio. Tem as pessoas sob o seu controle, sob o seu domínio. E sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Bom, Jesus explicando que o mundo é assim. Eu gostaria que você olhasse essa palavra domínio que está aqui, porque ela só ocorre 2 vezes no Novo Testamento. Eu vou mencioná-las. A primeira delas está lá em Atos, capítulo 19. Quando, para você entender o que Jesus quis dizer aqui, nós vamos ver o uso da palavra nos contemporâneos de Jesus. Lá em Atos, Lucas nos diz que 7 filhos dos sacerdotes trancaram um endemoniado dentro de uma casa e tentaram expulsar o demônio, dizendo assim,
nós te expulsamos em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Ou seja, nós não estamos nem aí para esse tal de Jesus, mas sabemos que a palavra é poderosa, estamos fazendo um teste. E diz que o Atos nos diz que o demônio olhou para eles, 7, e disse o seguinte: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo. E vocês, de quem são? E a palavra de Deus nos diz que ele deu uma surra tão grande. O livro de Atos usa a palavra que ele subjugou aqueles homens a tal ponto que eles saíram nus, com as roupas rasgadas, saíram nus, correndo. De tal sorte que foi um homem, só que possuído pelo demônio, subjugando 7. Certamente esse não é um bom uso da palavra subjugar, mas é a mesma palavra que é usada aqui em Mateus, está ali. E ela aparece uma outra vez, quando Pedro está orientando os presbíteros, ele diz: eu, presbítero, com vocês, peço a vocês que façam o seguinte, que vocês pastoreiem o rebanho de Deus, não como dominadores dos que vos foram confiados, mas servindo de exemplo. Então, se você quer uma mudança na igreja, seja você o exemplo. Aquilo que você quer que o seu membro seja, seja o espelho. É isso o que Pedro está pedindo ao presbítero. A palavra dominador que está ali é a mesma palavra que está aqui, em Marcos e em Mateus. Então, só essas 4 vezes aparecem em Marcos, Mateus, Atos, quando o demônio subjuga e domina 7 homens contra a vontade deles. E o outro, quando Pedro diz que o presbítero não deve ser um dominador, não deve ser um controlador da igreja. Pelo contrário, ele deve ser modelo do rebanho, ele tem que ser exemplo. Você quer que ela mude? Então, não vai ser, querido, com o cajado na mão, não vai ser espancando, você vai conseguir mudança sendo o modelo. É isso que Pedro diz lá, e a palavra usada é a mesma aqui. Então, o que nós temos é que Jesus está dizendo que as autoridades do mundo são assim, na igreja não. Na igreja, quem é autoridade é, na verdade, servo dos outros. É isso que é a ideia que Jesus está passando. Então, vamos rever o texto aqui que ele diz: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm sobre seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Então Jesus diz: passe a servir as pessoas. Que pouca coisa adianta você ter glória, você ter aplausos nesse mundo, você ser politicamente exaltado e conhecido no mundo e depois esquecidos. Quantas pessoas foram consideradas importantes dentro do seu tempo e hoje ninguém no mundo sabe quem são? Essa geração não sabe. Muitos que eu não conheci. Então, na realidade, queridos, nós não precisamos nos projetar diante dos homens, que era isso que os discípulos estavam querendo. Isso estava gerando uma vaidade na igreja, que estava gerando conflito, como se a igreja fosse partidos. O partido de de Tiago e de João e dos outros 10. A igreja dividida, ela não pode progredir, ela não progride. Sabem, queridos, sobre isso é importante a gente entender. Há um escrito que sobrou nos séculos, um imperador perguntando a um assessor, a um pensador, a um conselheiro, se ele devia levantar perseguição contra a igreja, porque a igreja estava crescendo muito em tal região, se aquela igreja precisava ser dizimada. E o pensador, o conselheiro, disse: não faça isso, disse para o imperador romano. Porque se o senhor perseguir, o senhor não sabe como são os cristãos. Quanto mais você mata, mais eles crescem. Quanto mais persegue, mais fiéis e apegados ao Deus deles eles ficam. Se você quiser destruir o cristão, dá paz. Não interfira. Porque os cristãos, quando estão em paz, eles começam a brigar uns com os outros. E aí eles mesmos vão se destruir. E eu me lembrei quando li sobre isso, em Gálatas, quando Paulo diz: se vocês mordem e devoram uns aos outros, o que vai sobrar? A igreja da Galácia estava se dividindo. Então, uma igreja dividida que não se enxerga como um corpo só e que considera que há partes do corpo que podem ser desprezadas e jogadas fora porque tem pouca utilidade. E aí o apóstolo Paulo diz que tudo é corpo.
e que sofremos dores igualmente, o corpo inteiro sofre se um sofrer. Portanto, a ideia de que somos unidos, a ideia da unidade da igreja é importantíssima para que sejamos eficientes na nossa proclamação. Os irmãos se lembram, Jesus disse, se vocês se amarem como eu vos amo, o mundo conhecerá que vocês são meus discípulos. Orando ao Pai, Jesus disse em João 17, Pai, que eles sejam um comigo, como eu sou um contigo, que eles sejam um, para que o mundo saiba que tu os enviaste. Então o mundo sabe que é enviado, porque o mundo não pode gerar a unidade que só a igreja e o Espírito Santo podem. Mas é preciso que nós abandonemos nossa vaidade, nosso desejo de nos projetarmos como aqueles que são proprietários, que são os donos daquilo que pertence a Deus. Então é exatamente nessa ideia de servir que Jesus diz, grande aos olhos de Deus é aquele que serve os outros. Sabem, queridos, tem um sobrinho meu, ele não é meu sobrinho, ele é casado, já o conheci, ele é adulto, casado com uma sobrinha minha. Mas uma pessoa admirável. E não é cristã. Mas a gente tem conversado, vez por outra, sobre o Evangelho. E um dia eu estava conversando com ele. E ele, olhando para baixo, viu que o meu sapato estava amarrado. Na frente de tudo, na festa de aniversário que a gente estava, ele se ajoelhou e amarrou o meu sapato. Bom, amarrar sapato eu aprendi desde pequenininho, né? Não era o problema de não saber, mas o gesto dele demonstrou que ele não se considerava superior a mim. E como nós cristãos precisamos disso, de mostrar para os outros que eles não são inferiores, que somos iguais, que em Cristo somos o reino. Então, a vaidade tem que ser abandonada, porque é isso que Jesus está dizendo. Jesus está ensinando os seus discípulos exatamente isso. Somos servos de Deus e servos uns dos outros. Nós precisamos saber o que fulano está precisando e corremos para ajudá-lo. Não é meramente orar a respeito, nós temos que ir aonde ele está e oferecer a nossa ajuda. É muito importante, é por isso que temos presbíteros e diáconos, que devem ser exemplos de serviço, para que a igreja toda seja uma igreja que serve. Sabe, queridos, eu tive o privilégio de pastorear por muitos anos uma igreja. Claro que foi lá em Goiás, aqui eu só pastoreei a Monte Sião, mas eu tive o privilégio, essa igreja tinha, em média, 15 a 20 visitantes por culto. E não foram poucas vezes que eu ouvi alguém dizer, como que eu faço para me tornar membro dessa igreja? Houve um visitante que chegou a dizer, falou assim, olha, eu achei tudo aqui tão maravilhoso, eu posso voltar domingo que vem? E houve um ano nessa igreja que eu recebi 127 pessoas por batismo e profissão de fé. Porque era uma igreja que servia. Ela não foi assim no passado, mas depois me disseram que ela se tornou assim. E quem visitava, inclusive muitos membros da primeira igreja, essa igreja que o reverendo Nicodemos pastoreava, o que separa um bairro do outro é somente um córrego, onde tem uma marginal nesse lugar. Então, o centro da cidade e a Vila Nova eram próximos. Então, não eram poucas as vezes que vários membros da primeira igreja iam cultuar junto conosco, porque o clima era gostoso. Eles se sentiam em casa. Era como alguém que procura Jesus e encontra nele o que precisa. E a igreja precisa ter que ser o reflexo do Senhor Jesus. E esse precisamente é o terceiro ponto aqui que Jesus nos aponta, porque não somente, observem bem, Jesus ensina. Porque o bom ensino é aquele que a gente pode dar exemplo, não é isso? Então Jesus, mais uma vez, aponta para si como exemplo do que a igreja tem que ser. Isso é um bom exemplo de pastor. Porque na sua conduta, ele diz, imitem a mim nesse ponto. E Jesus faz isso várias vezes, querido. Jesus ensina na teoria. Os discípulos perguntam para Jesus, como devemos orar? E na oração que Jesus ensina aos discípulos diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Não é isso? Que lindo, essa oração é maravilhosa. Quando Jesus está numa situação extrema, em que muitos de nós fraquejaria e talvez abandonássemos a causa que nos foi dada, Jesus está prestes a ser entregue ao sinédrio para morrer. Qual foi a oração de Jesus? Igualzinha que ele ensinou. Para Jesus não há diferença entre teoria e prática.
Ele ensinou os discípulos na teoria, ele praticou, porque quando ele estava numa situação extrema, ele pediu: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice sem que eu beba. Porém, faça a tua vontade e não a minha. Da mesma forma que Jesus se aponta como exemplo. Vejam só, queridos, quando ele termina de dizer no verso 44: E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Alguns discípulos tentaram até afastar Jesus da cruz e não conseguiram. Porque esse foi o grande serviço que ele nos prestou. Não há nada que se compare no mundo à cruz. Aliás, a gente tem um hino que diz isso. Que na natureza, tanta coisa, a gente vê o amor de Deus, não é isso? Mas ele diz: mas teu amor ao homem perdido das maravilhas é sempre maior. Não tem nada que compare, que seja mais admirável em Deus, essa misericórdia que dura para sempre. Esse desejo de nos salvar e entregou o seu próprio Filho na cruz. Deus conosco, sim, olha que glória, Jesus era Deus conosco e foi para a cruz. Como você espera que o cristianismo seja diferente? O cristianismo é serviço, queridos. O cristianismo nunca foi fácil. O nosso cristianismo começou numa cruz. O maior entre nós foi crucificado. Como que eu espero ser maior? O discípulo não é maior que seu mestre. Então, da mesma forma, Jesus está dizendo: assim como o Filho do Homem, a minha missão e a de vocês é igual. Ele veio para servir. E servir é isso. O Filho do Homem veio servir, vocês também estão aqui para servir, para serem servos. Querem ser grandes aos olhos de Deus? Não pensem que Deus tem os critérios do mundo. Os critérios de Deus são esses. Quem é que serve? Quem é aquele que ora? Às vezes nós vemos o pastor pregando à frente e pensamos grandes coisas sobre ele e não imaginamos que aquele irmãozinho, talvez analfabeto, que mal fala na igreja, pontual, chega cedo e sai, aquele irmãozinho ora pelo pastor e sustenta o pastor com suas orações. Como é que eu vou fazer o julgamento a partir do que os meus olhos veem? Eu tenho que fazer na fé. Na fé do que Jesus disse é verdade. Que quem for o mais servo de todos, esse será o maior. Então, esse tipo de vaidade é muito bem-vinda. Esse tipo de ambição é muito bem-vinda. Porque só vai fazer bem para os outros. E eu me lembro de um compositor que escreveu no refrão da música que ele fez. E ele diz essa frase, tentando refletir amor, ele disse o seguinte: dar por dar. Essa é a única forma de amar. Dar simplesmente, e dar tudo. Simplesmente por dar. Essa é a única forma de viver. Parece extremo, mas está correspondendo ao que Jesus disse. Viemos aqui para perder, sim, para que outros ganhem. Temos que ter isso no nosso coração. Tivesse isso, Saul não teria tentado matar Davi, mas teria reconhecido o reino dele e respeitado Davi. Como somos parecidos com os personagens do Antigo Testamento que nós mesmos condenamos. Condenamos os fariseus como Jesus, que diz que amam ser saudados nas praças, amam ser respeitados e tudo, e às vezes não percebemos que não estamos servindo. O reino de Deus é diferente. Jesus disse: se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e dos fariseus, vocês não vão entrar no céu. Vocês estão demonstrando que não têm fé. Se eu confio, eu não tenho problema em dar, em servir, em retribuir, em distribuir. Eu não vou ter problema com isso. Porque tudo é do Senhor. Não é meu, eu não estou perdendo nada. Como escreveu alguém um dia, só tem dó e sofre para dar o dízimo as pessoas que não entenderam que é tudo de Deus. Porque se é tudo de Deus, eu vou lamentar entregar aquilo que não é meu? Claro que não. Estou devolvendo para o dono. Então, a ideia bíblica que sempre nos é dada é que o grande proprietário da igreja é Deus, proprietário dos membros da igreja é Deus, proprietário das nossas vidas e dos nossos bens é Deus. Portanto, queridos, vamos entregar tudo para que Ele use no reino. Não entregar às pessoas, mas dizer a Deus: tudo que eu tenho é teu. Me mostra como servir. E eu queria que, para que nós encerrássemos, eu gostaria de falar um pouco sobre a glória do mundo,
porque pode ser que alguém aqui esteja afeiçoado com a glória do mundo, com a glória e com o respeito e como as pessoas vão tratar. Jesus não estava preocupado com isso, aceitou ser crucificado. E se você olhar o que diziam para Jesus, no Evangelho de Mateus é até assustador. Teve um dos que estavam tentando ofender Jesus crucificado, porque não tiveram coragem de confrontar Jesus quando Jesus estava pregando, ensinando, nem de prender Jesus. Mas Jesus crucificado não podia tocar neles, pelo menos eles achavam. E passavam por Jesus zombando de Jesus, em muitas palavras. Mas uma que eu achei extremamente ofensiva foi alguém ter dito: ele não é o rei de Israel? Que desça da cruz e aí creremos nele. Que ele estava dizendo que um homem crucificado que serve ao seu povo morrendo na cruz não é digno de crédito. Se fosse talvez um déspota como Herodes e mandasse matar criancinhas, mandasse matar o povo, exigisse impostos, talvez o povo respeitasse e chamasse de majestade. Jesus, eles não chamariam de majestade, um crucificado. Então, se você é rei de Israel, desce da cruz e nós vamos crer em você. Nós temos muitas vezes essa tendência de desprezar, de exaltar aqueles que não precisam ser exaltados, mas é muito cruel essa glória que o mundo dá. E por outro lado também, de menosprezar os que nos servem, de menosprezar pai e mãe que se sacrificaram para que você tivesse um diploma, ou para que você tivesse pelo menos uma boa formação. Claro que isso é uma minoria, mas grande parte respeitam seus pais. Mas grande parte menospreza e trata mal, principalmente dessa última geração, que foi influenciada por um grupo que tentou destruir a família. O que eu quero encerrar contando aos irmãos é uma história que aconteceu para vermos bem o que é a glória do mundo. Eu, quando cheguei da minha infância do Mato Grosso, aos 8 anos de idade, do Mato Grosso, em Goiás, encontrei uma novidade, uma coisa extraordinária que eu não imaginava. O meu pai trabalhava com cinema, ele projetava filmes no tempo do quartel, que ele era cabo do exército, e depois meu pai viveu disso, ele consertava máquinas e tal, e fazia projeções de filmes. Então assisti alguns filmes no quintal da casa da minha tia, com a vizinhança toda assistindo, e meu pai projetando. Bom, quando eu cheguei em Goiânia, tinha um aparelho lá, que começava a funcionar às 6 da tarde e terminava às 10 da noite. Chamava-se televisão. E uma das coisas que a televisão me impressionou, ainda preto e branco, claro, né? Isso é 1966. Então, uma das coisas que me impressionou foi um filme, que na verdade eu acho que era de 60, 62, e a televisão passava muito tempo depois. Acho que alguns aqui ainda pegaram o tempo, tá? Alguns que pegaram um tempo em que a novela passava, Rio e São Paulo passava num dia, 2 dias depois chegavam no interior do Brasil, como Goiânia e tudo, recebia 2 dias depois. Então muitos de nós já tínhamos os spoilers, né? Já tínhamos aquilo que atrapalhava o final. Bom, mas o que me impressionava era um filme chamado Super-Homem. E o ator do filme, que saía voando pela janela e que eu fiquei impressionado com aquela história, eu já tinha visto em gibi, e agora estava vendo o filme do Super-Homem. Para um menino de 8 anos de idade era muita coisa, viu? E aí eu assistindo o Super-Homem e admirando ele, não sabia a dor que vivia aquele homem chamado George Reeves, que era o nome do ator que fazia o papel de Super-Homem. O grande sonho dele, ele estudou para ser ator, e ele queria ser ator de teatro. Queria ser ator de verdade. E o que ele conseguiu, por causa dos olhos claros e tal, do porte dele, foi Super-Homem. Só que com o tempo de 3, 4 anos de Super-Homem, ele estava gordo, ele tinha uma tendência muito grande para engordar. E o George Reeves resolveu, então, participar de uma peça da Broadway. Ele deixou de ser o Super-Homem e foi participar de uma peça na Broadway e anunciavam George Reeves, o Super-Homem, entre parênteses, para que as pessoas fossem lá vê-lo. Só que muita gente que foi vê-lo queria ver aquele homem forte e chegaram lá, viram um gordo representando. Olha como é que é o preconceito, né? E aí o George Reeves tentava fazer e só vinham piadinhas e risadas. Atrapalharam toda a peça, ele não conseguiu fazer da primeira vez, a estreia foi um horror, porque todo mundo ficava fazendo piadinha e ninguém prestava atenção no bom ator que ele era. Então o George Reeves tentou a segunda vez,
Na segunda apresentação, as pessoas não só voltaram, como trouxeram seus amigos para ver como era o super-homem sem a cinta que mantinha ele forte, né? Que jogava a banha para o peito e tal, para ele ficar forte no filme. Venham ver como está George Reeves. E aí as pessoas riram dele e zombaram dele. Mais uma vez, ele percebeu que com a marca do super-homem, que o tornou famoso, ele não conseguiria fazer mais nada na vida. E George Reeves se matou na década de 60. Ele tirou a própria vida, deprimido com o fato de não conseguir fazer da sua vida o que ele queria, que era representar. Bom, é evidente que isso aqui não é exemplo para ninguém, mas pelo menos mostra como o mundo trata a liderança, trata aqueles que lhe servem, trata de alguma forma aqueles que são celebridades, que é um termo muito atual, né? Não se engane, queridos, a glória do mundo é mentirosa. Muitos atores hoje estão pelas ruas tentando fazer, você se lembra que eu apareci na novela tal? E a pessoa não se lembra. Passou o tempo. Então, queridos, a glória do mundo não vale nada. Estamos aqui por um período curto. Estamos aqui não para sermos famosos, não para sermos glorificados pelos homens ou receber títulos. Nós estamos aqui para servir. Sirva seu marido, sirva sua esposa, sirva seus filhos, sirva seus irmãos da igreja. Sirva. Porque senão você não terá o respeito de Deus. Ele diz, para Deus, o pequeno é que é grande. Aquele que se considera o menor de todos, será considerado pelo Pai como o maior de todos. Quem for servo de todos, esse será o maior. Então Jesus nos deixa claro como que você faz para ter prestígio com Deus. E só vale você ter prestígio com Ele, viu? Se você não tiver com mais ninguém, com Deus já basta, já é suficiente. Como disse o hino que nós cantamos aqui, se sem mim, tu és Deus, eu sem ti não sou nada, não sou ninguém. Não é isso que o cântico diz? Que maravilha, queridos, esse é o ensino das Escrituras. Deus continua sendo Deus sem você. Sem Ele, quem é você? Então vale ter prestígio com Ele, sirva seus irmãos. Olhe para cada um dos seus irmãos como servo, a si mesmo como servo dele. Porque se você fizer assim, você pode perder pontos na terra. Pode não ter o respeito de uma igreja. Porém, se você tiver o respeito de Deus, o reconhecimento de Deus, isso já serve. Vamos servir uns aos outros. Essa é a nossa missão. Servir, amar. Vamos nos alegrar com o progresso e o crescimento dos outros. Vamos nos alegrar com a oportunidade de fazermos o bem enquanto estamos vivos. Porque logo essa oportunidade desaparecerá. Vamos orar ao Senhor?